Nós vamos começar a apostila 2. A gente vai começar a falar de ácido, certo? Eu nem abri a apostila hoje, porque eu ia falar tanto, a minha expectativa aqui hoje era só falar, né? Porque é aula de ácidos. Então eu nem peguei a apostila, não preparei PowerPoint de exercício nenhum, porque hoje, basicamente, é uma aula mais conversada, né? A gente precisa definir algumas coisas de ácidos para começar a fazer as coisas. Alguém está com a apostila aí? Qual que é a página de ácidos? Página 223. 223 da apostila nova, da apostila 2. Então, 223 da apostila 2. Professor? Oi. Essa apostila eu consigo aonde? Tem na UAVA. Aonde? Igual disponibilizou lá no Site UAVA. do vetor. No site do vetor tem uma área de aluno que ele chama de AVA. AVA. E aí você consegue o PDF dela. Ah, tá. Beleza. O link para você escrever é vetor EAD. Aí vai aparecer conteúdo normal e conteúdo exclusivo, se eu não me engano. Então, Aí mas você ele vai- tem que ter feito a conta É com isso o que eu ia Rubão falar já. agora. Pra O Rubão conseguir te passou acertar o alguma coisa exclusivo. disso ou não? Eu vou entrar e mandar no grupo a apostila. Tá. Se você puder. Boa. Então beleza. Mas Alguém depois já pede manda... pro Rubão para fazer o login. Tá ótimo. Alguém já manda no grupo para você poder abrir agora e depois o Rubão faz o seu login e tudo mais. Bom, apostila 2, página 223, a gente vai falar sobre ácidos. Bom, o que é um ácido? Ácido tem 3 definições. Tem a definição de Arrhenius, de Bronsted-Lurey e de Lewis. Arrhenius, toda substância que dissolvida em água libera como único cátion o íon H+. Bronsted-Lurey, o ácido é aquela substância doadora de prótons. Lewis, ácido é aquela substância que tem alguma coisa atraída por um par de elétrons. Normalmente o que é atraído pelo par de elétrons é o próton, que é o H+. Então, no fim das contas, os 3 acabam que, ou direta ou indiretamente, falando do bendito do H+. Então, o ácido sempre vai ter alguma coisa a ver com o íon H+. Para nós, hoje, a definição de Arrhenius é suficiente. Então, hoje a gente vai trabalhar com a definição de Arrhenius. Por quê? Porque aqui é suficiente para a gente. Então, ácido, segundo Arrhenius, é toda substância que dissolvida em água libera como único cátion H+. A aula passada, eu mostrei para você como que esse H+ era produzido, na ionização. Então, esse H+, hoje, também é aceito como H3 ou mais. Então, no fim das contas, meio que dá na mesma. Porque o H+ sozinho não acontece. O Arrhenius já disse isso. Porque para ser considerado ácido para Arrhenius, ele tem que estar dissolvido em água. Que feio, risquei o meio da palavra. Então, para Arrhenius, eu já tinha que estar no meio da água isso aqui. Então, o H+ sozinho, ele já sabia que não existia. Ele precisava estar no estado aquoso. Mas como que isso aconteceu? Bom, ele interage com a água para formar, na verdade, um íon da forma H3O+. Eu, de novo, vou falar de ionização dos ácidos. Provavelmente não vai dar tempo de falar hoje, né? Se você olhar aí na apostila, são 3 aulas direcionadas para ácidos. Porque a gente tem que falar várias coisas
sobre ácidos. Então, semana que vem, né, fiquem tranquilos que eu vou de novo demonstrar a ionização e a gente vai falar de novo disso. Por enquanto, segundo Arrhenius, para ser ácido precisa de H+ aquoso, H+ em água. Em alguns lugares você vai ver o H3O+. Sei lá, uns 5 anos a FUVEST estava usando muito esse tal de H3O+. Muito. Então, em todo exercício que tinha ácido, em vez de ele falar H+ aquoso, ele punha H3O+. De uns 2 anos para cá, eles meio que deram uma desistida desse negócio. Eu acho que eles tentaram mudar a nomenclatura, a forma de mostrar isso, e depois desistiram, depois voltaram atrás e meio que pararam com esse negócio do H3O+. Gente, H+, H3O+, é sinônimo, né? É a mesma coisa. Então, se aparecer H+, se aparecer H3O+, fiquem tranquilos, eles estão falando exatamente da mesma coisa. Tudo bem? Então, definição de ácido para Arrhenius é isso. Toda substância que dissolvida em água libera como único cátion o íon H+, ou o íon H3O+. Dos ácidos que a gente vai estudar, existem 2 grandes grupos. Os ácidos oxigenados e os não oxigenados. Os não oxigenados também são conhecidos como hidrácidos. Gente, né? Hidro é de água, a água tem oxigênio. Eu não consigo entender qual foi a relação do infeliz que chamou os ácidos não oxigenados de hidrácidos. Mas, bom, vamos lá, esse é o nome que eles usam. Então, os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio. Então, os hidrácidos são os ácidos não oxigenados. Gente, os hidrácidos são, vamos dizer assim, o grupo mais fácil dos ácidos. A nomenclatura deles é fácil, a força deles é fácil de saber, de determinar. Então, assim, toda vez que a gente for falar dos hidrácidos, os hidrácidos vão ser os mais, vamos dizer assim, tranquilos. Basicamente, dos hidrácidos, você precisa conhecer 5. Bom, 3 deles estão na mesma família. O HF, o HCl e o HBr. O HF é conhecido como ácido fluorídrico. Para que serve esse ácido fluorídrico? Gente, ácido fluorídrico é aquele ácido que corrói vidro. Dos ácidos oxigenados, na teoria, pensando lá na eletronegatividade, ele deveria ser o ácido mais forte dos ácidos não oxigenados. Ele deveria ser o ácido mais potente de todos. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo que existe na tabela periódica. Se ele é o mais eletronegativo, ele é o que tem a maior capacidade para atrair elétrons. Se ele tem a maior capacidade de atrair elétrons, ele vai ser o cara que, teoricamente, mais facilmente roubaria o íon H+. Bom, lá na outra frente, você já começou forças intermoleculares? Ou não? Ainda não? Tem uma tal de ponte de hidrogênio, que ferra a biela aí. A ponte de hidrogênio é a culpada pelo ácido fluorídrico não ser o ácido mais forte que a gente tem dos não oxigenados. Como o flúor tem uma eletronegatividade muito grande, a ligação HF vai ser uma ligação extremamente polar. O que significa isso? Lá, depois você vai estudar mais isso.
Quando você tem a ligação covalente flúor-hidrogênio, o elétron vai se deslocar na direção do flúor. E ele vai estar fortemente atraído pelo flúor. Então o flúor vai ficar com um polo negativo e o hidrogênio vai ficar com um polo positivo. Essa diferença, essa polaridade da molécula de HF, faz que um HF seja atraído pelo outro HF. Então, só vou fazer um desenho aqui no cantinho, depois eu apago. Então, se você pensar numa molécula de HF, você tem o núcleo do átomo de hidrogênio, você tem o núcleo do átomo de flúor. Você tem a nuvem eletrônica, onde os elétrons se posicionam. A nuvem eletrônica do HF seria um negócio assim. Então, o elétron não fica... Eu estou fora da lousa, né? Mas vocês estão ouvindo minha voz. Então, fica para não atrapalhar a lousa. O elétron fica pouco em volta do H e muito em volta do F. Então, ele vai formar um polo positivo e um polo negativo. Aí, se eu tiver outro HF aqui, ele vai se juntar... Vamos testar minha habilidade de desenhos. Ele vai se juntar assim, ó. Então, o F de um que é negativo vai atrair o H do outro que é positivo. E aí vai ter uma forte atração aqui. O HF é uma molécula bem pequenininha e ele consegue fazer 2 ligações de hidrogênio. Então, normalmente, um HF fica atraído por outro HF. Por isso que quando você joga na água, ele até vai interagir com a água, mas ele interage menos do que o esperado pela essa diferença de eletronegatividade. Então, o HF deveria ser, pela eletronegatividade, deveria ser o ácido mais forte que tem. Mas, como ele consegue formar esse composto, que a gente chama de composto binário, porque 2 moléculas se unem, ele interage menos do que o esperado com a água. Como ele interage menos do que o esperado com a água, ele libera menos H+, do que o esperado na água. Então, ele não é um ácido tão forte assim. Tanto que a gente fala que o ácido fluorídrico, e aqui é uma porcaria, acabou minha lousa, né? Eu acredito que aí na sua folha você ainda tem espaço do lado, né? O ácido fluorídrico é um ácido, eu vou pôr aqui um Mzinho, de moderado. Escreve aí, onde você estiver anotando, moderado do lado. Hoje a gente não usa tanto o termo moderado, a gente usa o termo semiforte. Dá na mesma. Então, você pode chamar de moderado ou semiforte. Então, o ácido fluorídrico, por essa atração, é um ácido que não é tão forte quanto esperado. Ele é um ácido moderado ou semiforte. Para que serve o ácido fluorídrico? Basicamente para corroer vidros. Então, hoje em dia, a utilidade comercial, vamos dizer assim, do ácido fluorídrico é a corrosão de vidro. Você já deve ter ido no dentista e ter feito uma restauração. Para a restauração de cerâmica grudar, a restauração de resina grudar no seu dente, o dentista passa o ácido fluorídrico na resina. Então, basicamente, do nosso dia a dia, do que a gente conhece, o ácido fluorídrico tem capacidade, ou grande capacidade, de corroer 2 coisas: o vidro e a sua resina do dente. Ele deixa a resina mais porosa para o curativo lá grudar melhor no dente. E o vidro, o mesmo esquema. Então, quando você tem aquele vidro jateado, aquele vidro meio embaçado, ele pode ser feito com jato de areia que vai batendo no vidro e vai meio que lixando o vidro, ou pode ser feito com ácido fluorídrico. Você passa o ácido fluorídrico na superfície, ele corrói a superfície, deixa a superfície meio irregular e aí fica aquele vidro mais embaçado. Então, tem 2 jeitos de você fazer lá o vidro jateado, né? Um deles é com ácido fluorídrico. De verdade, quem é o mais forte dos ácidos não oxigenados é o HCl, que é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o ácido que está presente no nosso estômago. É o ácido que faz, né, o processo de digestão no nosso estômago. O ácido clorídrico, ele é extremamente forte. Por exemplo,
quando você passa mal e vomita, você fica sentindo uma queimação na garganta, ou, né, na boca. Muita gente, depois de vomitar, desenvolve afta. Por quê? Porque o nosso estômago está preparado lá, ele tem, né, estruturas prontas para aguentar a acidez do ácido clorídrico. O resto do nosso trato digestivo não tem essa capacidade. Então, esôfago, garganta, boca, não está acostumado com esse pH extremamente baixo. Não está acostumado com essa acidez tão grande. Então, se você vomita, esse ácido passa por todo, né, o resto do seu sistema digestório, agora, né, não é digestivo, né, é sistema digestório, e causa uma série de problemas. Eu, por exemplo, né, eu pouquíssimas vezes passo mal desse tipo, mas uma coisa bem comum, eu fico rouco. Eu fico muito rouco depois que né, passei mal, vomitei, e eu fico muito rouco. Provavelmente por causa disso, porque a hora que o ácido passa lá pelas minhas cordas vocais, alguma coisa, né, dá uma feridinha, alguma coisa, então é uma coisa muito comum em mim ficar rouco. O ácido clorídrico, ele é extremamente poderoso. E também é um dos principais motivos de acidentes domésticos. O Brasil, né, tem umas coisas assim, e a gente é meio atrasado em algumas coisas. A talidomida parou de ser produzida no mundo lá na década de 70 e a gente produziu talidomida até uns dias atrás. Aí. O ácido clorídrico é a mesma coisa. Em um monte de países do mundo, o ácido clorídrico já foi proibido de venda, né, venda comercial. Assim. Você não pode comprar ácido clorídrico em vários lugares do mundo no mercado. Gente, eu tenho um galão de 5 litros de ácido clorídrico, né? Comprei no Sodimato. Não, no Sam's Club. 5 litros de ácido clorídrico. Tem aqui um galão de 5 litros, porque eu estou aproveitando a quarentena aqui para pintar umas coisas, e aí sujou o piso e o ácido clorídrico é vendido, por exemplo, em uma grande rede de mercados como limpa-pedra. E aí você tem praticamente 98% do componente lá do frasco de 5 litros, HCl, ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico ele tem um grande problema. Ele é muito volátil, ele evapora muito fácil. A temperatura de ebulição dele é muito próxima da temperatura de ambiente. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que, depois eu preciso pesquisar, mas é isso. Fica ali entre os 35 e 40 graus, se não me engano é 38 graus a temperatura de ebulição do ácido clorídrico. Então, gente, num dia quente, se eu for fazer lá a limpeza da minha pedra e jogar o ácido clorídrico no chão, a pedra do chão vai estar acima de 35 graus. Né? Então, a hora que ele bater lá na pedra, ele vai evaporar. E aí eu vou respirar o vapor do ácido clorídrico. O ácido clorídrico, inclusive, já foi usado como arma de guerra nesse sentido. Né? Então, eles faziam bombas, cuja reação lá liberava gás cloro, e aí o gás cloro, em contato com a mucosa, né, com a umidade das mucosas, interage com a água e forma um ácido clorídrico. Isso já foi usado como arma de guerra. E aí o ácido clorídrico dentro do seu pulmão, né, ele vai corroer lá os brônquios e, né, você vai perder capacidade pulmonar até uma hora que já era. Né? Sua capacidade pulmonar fica tão baixa que não tem mais volta. Fala, Natália. Ô, professor, isso que você estava falando da temperatura de ebulição, certo? Você falou que ela é muito baixa. Isso. Mas, então, como que eu posso pensar isso relacionando com a eletronegatividade? Porque, teoricamente, como a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro é pequena, não deveria ser muito difícil ele atingir um ponto de ebulição? Então, assim, cuidado que temperaturas de ebulições altas, normalmente, né, por exemplo, a água é polar. A água tem ligações de hidrogênio. E a temperatura de ebulição dela é 100 graus. Então, assim, de 35 para 100, a distância não é muito grande. O ácido clorídrico é uma molécula pequena. Ele até tem uma polaridade grande, uma diferença de polaridade grande entre o H e o Cl, e ele até tem um dipolo positivo e negativo grande. Mas por ser uma molécula pequena, mesmo com uma grande força,
a temperatura vai ficar mais ou menos nessa casa aí dos 30 e poucos graus. A água, a polaridade da água é muito maior, né? E aí a massa da água é bem menor. Mas aí ela fica na casa dos 100. A água consegue fazer 4 ligações de hidrogênio, cada molécula de água. O HCl não faz nenhuma ligação de hidrogênio, ele é só polar, ele nem tem ligações de hidrogênio. Ele até tem uma força grande, mas, por exemplo, as substâncias apolares, a temperatura de ebulição fica na casa lá do negativo. O N2 é menos 180 alguma coisa, o CO2 é menos 80, né, na faixa lá dos menos 80. Então, as substâncias apolares têm temperaturas de ebulição muito mais baixas, lá na casa do negativo. As polares, aí ficar por volta dos 30 e pouco, já é uma temperatura considerada elevada para os padrões, né? Tudo bem? Tudo, entendi. E mais uma coisinha só. Quando tem essa mudança do estado físico, não tem quebra da ligação, é só rearranjo, né, da molécula. Então, por isso que também eu posso falar que não é tão difícil. Ou não, tá errado? Não, só tem quebra, não tem nem rearranjo, só tem mudança no estado de agregação. Então, a molécula de HCl continua a molécula de HCl, ela só vai deixar de estar tão agregada a outros HCls. Então, no sólido, as forças são muito grandes e elas estão basicamente, a diferença do sólido para o líquido é a organização. Então, existem forças intermoleculares, tanto no sólido quanto no líquido. Mas no sólido, essas forças são maiores porque eles estão mais organizados. Então, existe organização. Aí, no líquido, as moléculas ficam desorganizadas, mas ainda existem forças intermoleculares. E no gás ela se solta, então aí para de ter as forças intermoleculares. Então, quando a gente fala da mudança do líquido para o gás, o que é rompido são as forças intermoleculares, ou de polo induzido, ou ligação de hidrogênio. Então, essas são as ligações rompidas, as intermoleculares. A ligação H com Cl não é mexida. Cuidado com, são nomes parecidos. H com Cl é intramolecular, dentro da molécula. Essa não mexe. O HCl com outro HCl é intermolecular. Então, quando a gente tem uma evaporação, é essa ligação intermolecular que é rompida. Tá bom? Entendi. Beleza, Alvane, obrigada. Imagina. Bom, o ácido clorídrico é o ácido mais forte dos ácidos não oxigenados. Então, o ácido clorídrico, ele vai ser forte. Então, escreve aí nas suas anotações, o HCl é um ácido forte. Esses dois, o HCN e o H2S, eles são ácidos, vamos dizer assim, bem fraquinhos. Basicamente, no nosso dia a dia, a gente nem reconhece ele como ácido. Por quê? Por eles serem muito fracos, eles basicamente não se ionizam. Eles basicamente não liberam esses íons H+. Principalmente pela dificuldade de manter eles na água. Esses caras até são solúveis, eles até se dissolvem em água. Mas a solubilidade deles é tão pequena que eles nem ficam em contato com a água tempo suficiente para liberar íons H+. Esses caras acabam ficando no estado gasoso. O HCN, conhecido como ácido cianídrico, e o H2S, conhecido como ácido sulfídrico, na verdade, estão presentes no nosso dia a dia muito mais como gás cianeto e gás sulfeto. Eles ficam muito mais no estado gasoso do que dissolvidos em água, produzindo íons H+. O gás cianeto é conhecido como gás da morte. Esse era o gás usado nas câmeras de execução lá dos nazistas. Vocês já assistiram o filme
Menino do Pijama Listrado, tem spoiler, vou contar o fim do filme. Quem não assistiu, problema de quem não assistiu. Já tá tanto tempo aí, vou contar o final. Lá no final, né, o menino do Pijama Listrado morre dentro de uma câmara de gás. O gás usado lá é o gás cianídrico. Como que ele é produzido? Na verdade, usam-se cianeto de sódio, é um sal. Cianeto de sódio, quando reage com a água, produz o ácido cianídrico, que é um gás, e aí ele vai sair na forma de gás. Esse gás é extremamente tóxico. 4 partes por milhão já é letal. Então, se você estiver num lugar onde tem um volume de 1 milhão de litros, minhas filhas apareceram aqui na porta e estão fazendo tchauzinho. Vocês querem falar oi pro povo? Vem aqui falar oi pro povo. 2 aparecidas, não conseguem ver uma câmera. Fala oi, fala bom estudo. Bom estudo. E eu tô de pijama ainda. Tomem água e sol. E a outra? Você quer falar oi também? Então fala oi. Ó. A mãe de vocês já acordou? Oi. Você que libertou a Pepe, então vai. Deixa eu dar aula. Tchau. Essa é mais envergonhada. Essa aí nem adianta eu pedir para falar alguma coisa que ela não fala. Bom, vamos voltar lá para o ácido cianídrico. Numa proporção de 4 partes por milhão, ele já é letal. Então, se você estiver num lugar que o volume total é 1 milhão de litros, 4 litros é letal. 1 milhão de litros seria um recipiente, sei lá, com 10 metros por 10 metros por 10 metros. Aí daria 1.000 metros cúbicos, que é 1 milhão de litros. Então, num lugar onde você tem uma largura de 10 metros, um comprimento de 10 metros e uma altura de 10 metros, 4 litros de ácido cianídrico seria o suficiente para matar todo mundo que estivesse nesse recipiente. Então, assim, o ácido cianídrico é extremamente tóxico. E ele é extremamente perigoso. Armazenar ácido cianídrico é impensável. Então, normalmente, o que eles fazem? Eles armazenam algum sal da família 1A, então cianeto de sódio, cianeto de potássio, algum cianeto da família 1A, por ser muito solúvel, então ele é útil. Você joga a água, ele se dissolve na água, reage com a água e libera o ácido cianídrico. Então, lá no filme, se eu não me engano, mostra lá numa cena o ralo, e aí tem umas bolinhas, parece tipo naftalina, né? E aí essas bolinhas começam a ficar meio efervescentes, assim, soltar um gás. É esse gás que vai matar todo mundo. Né? Ali, Hollywood, assim, né? Então, sai um monte, né? Mas você nem precisaria daquele tanto de gás para ser letal e matar as pessoas ali naquele ambiente. A gente tem 2 mãozinhas levantadas, Natália e Letícia. Natália, era aquela dúvida mesmo ou tem uma nova? Isso, eu esqueci, desculpa. Então tá bom, sem problema. Letícia é dúvida nova. Vai lá, Letícia. Letícia? Ixi. Acho que não tá funcionando o microfone dela. Não, ela abriu o microfone, fechou? Bom, Caiane, faz a pergunta enquanto a Letícia resolve os problemas técnicos. Aí você já conseguiu, Letícia? Vamos lá, Caiane, vamos você e aí a Letícia. Manda aí no chat, eu leio. Professor, eu acho que ela mandou no chat, deixa eu ler aqui. Não, ela só falou que o microfone dela não tá funcionando. Deixa eu fazer uma pergunta. O gás cianídrico, minha professora de química falava que ele tinha um odor de amêndoas. Isso, ele Por tem... Por quê? Ele tem cheiro de amêndoa doce. Sabe aquele que a Xuxa fazia propaganda? Óleos de amêndoa paixão? Aquilo ali é o cheiro do ácido cianídrico. É um cheiro extremamente agradável, né? Doce. Mas se você sentir ele por muito tempo, provavelmente vai ser o último cheiro que você vai sentir na vida. Quem cheirou o HCN, quem cheirou o HCN não morreu. A Beatriz Rende mandou. Gente, é assim, se você respirar ele numa proporção menor do que 4 partes por milhão, você já consegue sentir o cheiro do amêndoa adocicado e não vai morrer. E, na verdade, você tem aí uns 6 minutos
para agir e não morrer. Existe um indicador ácido base chamado azul de metileno. Ele tem uma concentração, ele tem uma reatividade com ácido cianídrico que é da casa das 100 mil vezes maior do que a reatividade do ácido cianídrico com a hemoglobina. Por que o ácido cianídrico mata a gente? O ácido cianídrico gruda na hemoglobina e forma cianohemoglobina. Esse cara, cianohemoglobina, ele é muito mais estável do que a oxihemoglobina. Então o ácido cianídrico, vamos dizer assim, fica grudadinho lá na hemoglobina e não solta mais a hemoglobina. E aquela hemoglobina perde a capacidade de transportar oxigênio. Então você não consegue mais transportar oxigênio. Por quê? Porque a hemoglobina que tinha que ficar levando e trazendo oxigênio não consegue mais fazer isso porque está grudado lá com ácido cianídrico. Então você vai respirar, vai entrar oxigênio no seu pulmão e vai sair oxigênio do seu pulmão e você não vai fazer troca gasosa. Porque a hemoglobina perdeu a funcionalidade. O azul de metileno, ele atrai o cianeto muito mais do que a hemoglobina. Então, lá, nos 6 minutos, sua chance é injetar azul de metileno. Se você tiver um processo de intoxicação muito acelerada, não dá tempo de você injetar na veia e deixar ele circular no organismo. Você tem que mandar ele direto no coração, né? Então, é um jeito de desintoxicar de ácido cianídrico. Então, provavelmente, alguém já sentiu o cheiro aí e depois foi desintoxicado. A Isa já se mexeu ali no sofá. Tem outros jeitos, né, Isa, de tirar a intoxicação do ácido cianídrico. Eu não lembro, numa conversa nossa sobre a Boatis, você falou de um medicamento que faz esse processo também, né? O protocolo que foi estabelecido lá, porque até então acho que no Brasil não tinha acontecido nada que perto disso, provavelmente um ou outro acidente pontual, mas eles usam a cianocobalamina, que é a vitamina B12, e eles injetam endovenoso e espera. É a única coisa que eles têm assim, com mais facilidade. Só que é um problema aqui no Brasil, a gente não produz só cianocobalamina. A gente produz cianocobalamina associadas. Então, assim, na época foi bem complicado para tratar as pessoas por causa da intoxicação do cianídrico que produziu na boate. Entendi. Só um minutinho, deixa eu avisar. Tem um cara gritando na porta de casa aqui, deixa eu avisar, Tamira. Amor, chegou o Mercado Livre. Pô, tinha que chegar bem na minha aula. Comprei, um liquidificador queimou e a gente comprou pelo Mercado Livre. Tinha que chegar bem na hora da aula. Agora tá lá de pijama, vai ter que se trocar para receber o Mercado Livre. Então, alguém perguntou, queria saber se esse ácido é usado para alguma... a Letícia, que estava com a mãozinha levantada. Para alguma coisa... na verdade, a gente tem várias estruturas e vários polímeros que precisam do cianeto, que é o íon do ácido cianídrico. Não chegou ainda? Oi? Quem que falou? Desculpa, gente. É, Renata. Oi, Renata. Eu não entendi, ficou meio só um pedaço Eu da tinha fala. falado se não chegou pãozinho ainda. Ixi, tá ruim, Renata. Desculpa, repete para mim. Tá ruim minha internet, calma aí. Pode continuar. Tá bom. Então, voltando lá para o que é se o ácido é usado para alguma coisa. Então, o cianeto ele tem várias utilidades. A gente precisa do íon cianeto. Hoje, o que as indústrias tentam fazer são processos industriais que não passem pelo ácido cianídrico para formar o cianeto, né? Para você conseguir o cianeto sem passar pelo ácido cianídrico. Mas, em alguns momentos, não é possível. E aí, eles têm que fazer um processo industrial todo cuidadoso para que esse ácido cianídrico não se espalhe e contamine o ambiente industrial, né? Então, tem utilidade. O cianeto é usado em vários processos poliméricos, então, para a produção de alguns polímeros. Tem cianeto, né, que nem a cianocobalamina, tem o cianeto na estrutura. Então, você tem, né, o cianeto em vários processos industriais.
Mas aí o que eles tentam fazer é não usar o ácido cianídrico nesse processo industrial. É buscar um caminho de reação que não passe pelo uso do ácido cianídrico. De repente, sei lá, usar um cianeto de sódio, né, usar alguma coisa, ou uma reação orgânica que produza o cianeto sem você... Fica tranquilo aí, Manuel. Professor, o que seria esse ciânico cibalamina? É a vitamina B12. Vitamina B12? Isso, a cianocobalamina. É usada, né? A Isa comentou. Você também é enfermeira, né, Isa? Vocês vão ter muito que bater papo aí, a Isa e o Manuel. Que lá na Boate Kiss foi usado como protocolo para desintoxicação. Lá na Boate Kiss, as espumas de isolamento acústico eram espumas que não deveriam ter sido usadas num lugar de grande concentração de pessoa, mas eram espumas que tinham lá na sua composição alguma coisa que no incêndio, que na combustão liberava o cianeto, né, na fumaça. Então as pessoas na Boate Kiss, muitas morreram de queimadura, muitas morreram pisoteadas, mas a grande maioria dos casos, a grande maioria dos óbitos foi por intoxicação de cianeto. E aí as pessoas que sobreviveram foram para os hospitais e aí tomavam a cianocobalamina para ver se... Mas aí, na verdade, assim, gente, né, quando eles começaram a perceber, e infelizmente foi tarde, meti oxigênio no povo para tentar, né, aumentar a concentração, para aumentar a pressão parcial de oxigênio lá no pulmão, para tentar fazer essa troca mais eficiente. E aí foram tentando administrar as coisas, mas... né, não é muito, assim, não foi muito eficiente. Morreu muita gente, né? E morreu gente, sei lá, semanas depois do problema. Né? Então, foi um negócio... Bom, eu acho que isso foi um dos episódios mais tristes, né? Assim, desses, né? De irresponsabilidade. Outro dia fez 6 anos e tá todo mundo solto, né? Ninguém, 6 anos depois, nada. Né? Natália, você tá com a mãozinha levantada, né? Isso. Quando você falou que ela gruda na hemoglobina, né? É a mesma coisa do monóxido de carbono ou é diferente? É basicamente o mesmo processo, né? Os dois têm pares de elétrons sobrando lá e é o par de elétron deles que vai se grudar na hemoglobina. Mas ela é mais eficiente ainda, né? O cianeto é mais eficiente do que o monóxido de carbono para grudar na hemoglobina. Então, ele é pior ainda, vamos dizer, né? Ele é mais letal ainda. Belezinha, obrigada. Nada, imagina. Breno? Professor, o ácido cianídrico, ele corrói algo em específico ou corrói tudo? O ácido cianídrico? Porque, tipo, o ácido fluorídrico... Não, eu acho que eu não entendi direito, porque, tipo, o ácido fluorídrico, ele corrói o vidro, não é? Principalmente. O ácido fluorídrico ele é moderado, então ele não tem força para corroer muitas coisas. Ele só corrói o vidro e o esmalte do nosso dente. O ácido clorídrico é forte, ele corrói basicamente tudo. Ele, se você jogar uma moedinha de metal lá, você vai ver que vai começar a liberar gás de hidrogênio. Ele vai corroer basicamente tudo, por ser forte. O cianídrico ele é fraco. Na verdade, ele tem basicamente quase zero capacidade de corroer as coisas. Gente, ele tem cheiro de amêndoas adocicadas. Você vai respirar esse cara, nem irritação nasal ele vai causar. Né? Por ser tão fraco esse ácido, nem irritação nasal ele causa. Né? Se você ficar exposto em grande quantidade, pode causar uma ligeira irritação nos seus olhos. Mas nasal, essas coisas não acontecem. Tanto que lá no filme, né, o Menino do Pijama Listrado, é muito Hollywood ali. O povo se desespera, começa a socar a porta. Gente, o ácido cianídrico tem um cheirinho gostoso, certo? E na verdade, ele vai impedindo a troca gasosa do oxigênio para o seu pulmão. Na verdade, você vai ficando cada vez mais calmo, mais tranquilão, vai ficando meio mole, dá um soninho, dorme e nunca mais acorda. Então, o ácido cianídrico ele é muito fraquinho, ele não tem capacidade de corroer basicamente nada. A gente nem pensa na capacidade de corrosão dele, de tão fraco que ele é. Mesmo esquema o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico ainda, em grande concentração, ainda causa alguma irritação. Né?
Diferente do ácido cianídrico, o ácido sulfídrico, ele tem um cheiro extremamente desagradável. Tem cheiro de ovo podre. E esse cheiro foi gravado na nossa memória biológica, lá na memória trazida pelos nossos antepassados, de que esse cheiro indica problema. Então, carne, quando começa a estragar e coisas do tipo, ela vai produzir o ácido sulfídrico. E aquele cheiro ruim de coisa apodrecendo é justamente vindo do ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico, ele tem um cheiro, né, alarmante para o nosso organismo. Então, a gente usa ele, por exemplo, para marcar gás de cozinha, GLP, GNV, todos eles são inodoros, eles não têm cheiro. E o ácido sulfídrico, com o cheiro de ovo podre, e por ele estar gravado lá na nossa memória biológica como sendo um sinal de alerta, ele é usado para marcar essas coisas. Então a gente põe um pouquinho de ácido sulfídrico no gás de cozinha, um pouquinho de ácido sulfídrico lá no GNV do posto de gasolina, e essa marcação, quando vaza, a gente sente esse cheiro e liga um sinal de alerta na nossa cabeça. Então, sentiu o cheiro lá, você fala, o cheiro de gás vazando. Gente, aquilo ali, né, o metano, o GLP, não tem cheiro, eles são inodoros. O cheiro é do ácido sulfídrico que está ali como marcação. Breno, você tem outra pergunta ou você só esqueceu de desculpa, eu vou baixar. Não, tranquilo. Mas só para, se fosse outra pergunta, eu já respondia. Então, o ácido cianídrico, tem cheiro bom e faz mal. Mata a gente. O ácido sulfídrico é o contrário. Tem cheiro ruim, mas ele serve para salvar. Então, quando você sente o cheiro lá do ácido sulfídrico, ele tem que funcionar na sua cabeça como um alerta biológico. Fala, opa, tem algum problema aqui. Antigamente, né, nossos ancestrais sentiam esse cheiro e falavam, opa, alguém morreu aqui perto, deve ter algum predador. Hoje a gente sente o cheiro e basicamente fala, puxa, tá vazando gás, eu não posso acender a luz porque senão vai explodir, né? Então, o ácido sulfídrico serve para isso. E o último que está aqui na nossa lista é o ácido bromídrico. Gente, o ácido bromídrico está aqui na lista só porque ele é o único outro ácido não oxigenado forte. Então, esse cara aqui é fraco e esse cara aqui é forte. Então, a gente tem dois ácidos não oxigenados fortes, o ácido bromídrico e o ácido clorídrico. Um moderado, o fluorídrico, e dois fracos dos principais. Existem outros ácidos não oxigenados. Todos os outros que eu não pus aqui na lousa vão ser ácidos fracos. Então, forte, que não tem oxigênio, clorídrico e bromídrico. Moderado, fluorídrico. Fraco, todos os outros. Aqui eu te dei dois exemplos, mas existem outros exemplos de ácidos não oxigenados. Então, se aparecer algum outro ácido não oxigenado na sua vida, apareceu algum ácido não oxigenado aí para vocês, saiba que ele é fraco. Beleza? Tranquilo isso? Posso apagar tudo aqui, a lousa? Hoje está meio bagunçadinha, a gente foi falando e eu fui jogando as coisas, nem tá bonita a lousa. Nem vou falar para você tirar foto. Não precisa tirar foto porque está tudo aí na apostila, né? Eu não escrevi nada que não estivesse na apostila ainda na lousa. Então, por isso que só o forte, fraco, moderado, que você já puxou uma setinha aí e já pôs, né? Professor. Oi? O bromídrico tem alguma utilização? Tem algum uso? Então, o bromídrico até participa lá de vários processos industriais, mas normalmente como intermediário de reação. Ele nem é o produto final e nem é a matéria-prima. Então, assim, de processos importantes, não. A gente não precisa conhecer nenhum processo importante que envolva o ácido bromídrico. Ele se torna relevante a gente comentar porque, junto com o ácido clorídrico, ele é o único outro ácido forte. Então, assim, a relevância dele é justamente essa. Também, né, ser um ácido forte, junto com o ácido clorídrico, essa é a relevância dele. Processos industriais importantes e coisas do tipo, nem processos industriais, nem biológicos importantes.
Nada que mereça destaque. Oi, quem que é? Fala, É, Dani. Dani. Ô, professor, o ácido iodrídico, não sei falar. Iodídrico. Ele também é forte? Ele é semiforte. Não é? Ele é semiforte. Ele não é forte. Não, ele é moderado. Tá bom, eu achei que ele era forte. Não. Bom, ó, vamos lá. Existe um outro jeito da gente definir força de ácidos. E aí é por continha. É resolução matemática. E aí acaba um pouco com essas variáveis. Antigamente eles usavam forte se tinha poder de corrosão, fraco se não tinha poder de corrosão, e moderado é aquele negócio que corrói mais ou menos. Gente, ficava muito aberto. Como que a gente realmente define se um ácido é forte, fraco ou moderado? A gente mede uma coisa chamada grau de ionização. Para o químico, grau é sinônimo de porcentagem. Então, toda vez que você tiver o grau de alguma coisa lá na química, já espera uma porcentagem. Então, o que é o grau de ionização? É a porcentagem do ácido que sofre ionização. Então, a quantidade inicial do ácido vai estar para 100%. A quantidade de H+ formada vai estar para o alfa. Então, o grau de ionização é representado pela letrinha alfa. Então, a gente mede o grau de ionização pelo alfa. Esse alfa vai indicar justamente a parte do ácido que se transformou em H+. Os ácidos fortes têm esse alfa próximo a 100%. Então, a maioria dos ácidos, né, fortes se ionizam por completo. Todo ácido dissolvido na água vai formar H+. Os ácidos fracos vão ter um alfa muito próximo de zero, um alfa muito pequeno. Então, o resultado do alfa vai indicar a força do ácido. Se esse alfa for maior ou igual a 50%, eu já chamo isso de forte. Então, se metade dos meus ácidos, né, se pelo menos metade dos ácidos que eu coloquei lá, que eu joguei numa solução aquosa, se transformarem em íons H+, o meu ácido é forte. Se esse alfa ficar entre 50% e 5%, ele é moderado. E hoje a gente também chama ele de moderado, a gente também pode chamar ele de semiforte. E se esse alfa for menor do que 5%, ele é fraco. Então, quando a gente pega lá, sei lá, por exemplo, o ácido cianídrico, o ácido sulfídrico, nem 5% das moléculas dele vão conseguir liberar íons H+. Nem 5% das moléculas vão conseguir sofrer uma reação de ionização para produzir os íons H+. Então, o ácido forte, muitas moléculas liberam o íon H+ da sua estrutura lá para a água e formam o íon. Então, sei lá, o HCl, joguei na água. Quase que 100% das moléculas de HCl vão se transformar em Cl-, né? Vão ficar lá com o íon cloreto e liberar o íon H+ para a água. Então, vai produzir um monte de H+ na água. O ácido sulfídrico, o ácido cianídrico, nem 5% da sua estrutura vai acontecer isso.
O cianídrico é tão forte que o alfa dele fica na casa do 0 alguma coisa, 0,8%. A ionização aí, esse alfa, depende da temperatura. Então, na temperatura ambiente, o alfa do ácido cianídrico não chega a 1%, é menor do que 1%. Então, só em altas temperaturas, tipo quase 100 graus, né? Quase na ebulição da água, que o alfa do ácido cianídrico chega próximo a 1%. Então, o alfa do ácido cianídrico é bem, bem baixo, né? O ácido sulfídrico, a mesma pegada. O ácido sulfídrico é um pouquinho mais alto, por isso que, por exemplo, tem gente que se mata pôr na cabeça dentro do forno lá. Isso aí vai causar umas irritações, irritação no olho, irritação no nariz, nada muito forte, porque é um ácido bem fraquinho, mas ainda causa algumas irritações. Então, o ácido sulfídrico é um ácido irritante. Na verdade, a gente não consegue ficar na presença do ácido sulfídrico por causa da náusea causada pelo cheiro. O cheiro é tão forte que te dá náusea, enjoo, mas não é irritação pela acidez dele, né? A irritação não é causada pela forte acidez do ácido sulfídrico. Beleza, é isso, gente? Professor? Oi, quem que me chama? Eu. Fala, Manuel. Aqui no meio do alfa é o quê? Eu não entendi. O alfa... alfa 50% é forte e no meio é? Entre 5% e 50%. Então, quando o alfa é maior do que 5% e menor do que 50%. Ah, beleza. Minha letra é feia, né? Eu sei. E ainda nessa losica, eu tento economizar, aí fica pior ainda, fica mais feio. Obrigado. Mas é isso, ele tem que estar entre 5% e 50%. Tá ótimo. Beleza? Beleza. Crianças, é 10h20 que acaba, né? Ou é 10? 10 horas. 10. Tá. Eu queria esses 20 minutos a mais para eu começar a usar ácidos oxigenados, pelo menos para falar dos principais. Bom, ó, eu vou pôr os principais aqui na lousa. Ô, Manuel, deixa eu ver essa caneca aí. Que bonita essa caneca, hein, Manuel? Caraca, velho. Top, Mas, né? Corinthians é Corinthians, né? Vou falar que eu já gostei de você, hein, Manuel? Te conheço, ó. Já gostei pra caramba de você, hein? Não mostre isso para o Márcio, hein? Pro seu bem. O Márcio que Paulino, né, professor? Então, acho que melhor. Nossa, coitado, meu. Tá bom. Eu pensei que química era tudo inteligente, então o Márcio é uma prova de que isso nem sempre é regra. Entendi. Não, cuidado aí, Manuel. O Rubão é palmeirense, daqueles que acham que 51 é mundial, não é pinga, velho. Cuidado com o Rubão, velho. Só não tem mundial, né, tadinho? Não, mas o Rubão ele acha que 51 foi mundial de verdade, pinga. O Rubão é desses caras que não. Cuidado aí, cuidado com o Rubão. Bom, os ácidos oxigenados, eles vão ser objeto de estudo para as nossas, né, para a próxima aula, e a gente vai discutir bastante ainda os ácidos oxigenados. Diferente dos hidrácidos, os ácidos oxigenados não possuem só hidrogênio e um elemento na estrutura. Então, ó, se você reparar lá, HCl, HBr, HF, os não oxigenados, eles basicamente eram um elemento e o hidrogênio. Só o HCN, que eram 2 elementos, o C e o N, junto com o hidrogênio. Os ácidos oxigenados, bom, o nome já diz, ele é um ácido e tem oxigênio. Para ser um ácido, ele precisa de hidrogênio. Para ser oxigenado, ele precisa de oxigênio. Então, a gente fala que a fórmula genérica dos ácidos oxigenados vão ser do tipo HXeOY. Então, essa vai ser a estrutura, vamos dizer assim, dos ácidos oxigenados. Os ácidos oxigenados geram um pequeno problema para a gente. O oxigênio é, dos elementos, um dos mais eletronegativos.
Como eles são átomos muito eletronegativos, eles têm a capacidade de atrair pares de elétrons de outros elementos. Então, os ácidos oxigenados vão precisar, vão poder ter várias estruturas com o mesmo elemento químico. Por exemplo, sei lá, o cloro. Um ácido oxigenado do cloro, HClO. Um H, um Cl e um O conseguem fazer ligação covalente e ficar todo mundo estável. Mas o HClO2 também existe, o HClO3 também existe, o HClO4 também existe. Então, quando a gente fala do ácido clorídrico, só tem o HCl. Agora, os ácidos oxigenados de cloro, eu posso ter 4. O HClO, o HClO2, HClO3 e HClO4. Então, eu tenho muitas variáveis. Então, os ácidos oxigenados, a gente começa estudando os principais. E aí, depois, a gente vai estudar as variáveis. Então, hoje eu queria deixar aqui para vocês os principais ácidos oxigenados. Na verdade, os mais importantes são 5. Eu ponho 6 para ficar uma frase bonitinha, né? É só por causa disso. Então, os principais ácidos oxigenados são 5 e eu vou escrever 6 aqui para a frase ficar bonitinha. Não costumo beber clorofórmio, só pinga. Aí tem uma outra professora amiga minha que ela não gosta de falar pinga, ela acha que é muito... Então, não como bolo claro, só preto. Né? Então, tem dois jeitos. Não costumo beber clorofórmio, só pinga, ou não como bolo claro, só preto. Nessa sequência, a quantidade de Hs, o X, vai ser assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a quantidade de oxigênios, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Então, ó, frasezinha. Não costumo beber clorofórmio, só pinga. 1, 2, 3, 1, 2, 3 para o hidrogênio. 3, 3, 3, 3, 4, 4 para o oxigênio. Então, esses são os principais ácidos oxigenados. A minha frase é mais legal. Obrigado, Silas. Pega a sensação, falar para o robô. É verdade, é uma boa, viu, Manuel? Você pedir a senha do site para o robô antes de falar que você é corintiano. Bom, aqui, ó, esses ácidos, os principais ácidos oxigenados, todos eles vão terminar em ico. Gente, eu nem falei isso, né, na lousa passada. Os hidrácidos todos terminavam em hídrico. Não sei se vocês separaram. Ácido clorídrico, fluorídrico, bromídrico. Cuidado para não confundir. Lá é hídrico. E aqui é só ico. Então, presta atenção. Né? Os dois vão ter o mesmo finalzinho lá, ico. Mas o hídrico indica que não tem oxigênio. E o oso? O oso é uma variável dos principais. O oso Tem algo vai a ver ser... com ato e com eto, né? Eu lembro da minha professora falando alguma coisa assim. Acho que ato é ico e eto é oso? Ou eu tô trocando? Isso. O ato e o eto é a formação do íon. A gente vai falar isso depois da ionização. Na aula que vem eu vou falar da ionização e depois da formação dos íons. Aí vai ser isso. O hídrico vai terminar em eto, o ico vai terminar em ato, e o oso vai terminar em ito, mas aí vai ser para os íons, né? Depois da ionização. Aqui é o nome do ácido. E aí esse ito, ato, é o nome do ânion, tá bom? Mas tem a ver, vai ter relação um com o outro. Essas terminações vão se relacionar com essas outras terminações que você falou. Bom, todos esses caras vão terminar com ico. HNO3 é o ácido nítrico. HCO3 é o ácido carbônico. HBO3 é o ácido bórico. Esse é o cara que eu falei que eu pus aí só uma frasezinha, porque não serve para nada.
HClO3 é o ácido clórico. O HSO4, H2SO4 é o ácido sulfúrico. E o H3PO4 é o ácido fosfórico. Gente, são todos proparoxítonas, e daí todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Não tem uma regra assim, então cuidado. Eu não ponho acento em quase nada, mas os ácidos aí você tem que saber que todos eles têm acento, pelo menos os principais oxigenados. Ácido nítrico é usado basicamente para duas coisas: fazer bomba e fertilizante. Gente, o ácido nítrico tem uma relevância mundial gigantesca. Na verdade, o ácido nítrico é bem difícil de se produzir industrialmente. Lá atrás, quando a Alemanha conseguiu, pelo processo Haber-Bosch, produzir amônia, e aí depois da queima da amônia produzir óxido de nitrogênio, depois da hidratação do óxido de nitrogênio produzir ácido nítrico, eles dominaram a produção de fertilizantes industriais. E aí o ácido nítrico ele tem uma grande relevância no mundo. Lembra as curvas? Eu acho que vocês nem... aquelas curvas do malto, a população cresce em PG, o alimento cresce em PA. Não, gente, isso aí foi por água abaixo depois do processo Haber-Bosch, tá bom? Com a produção industrial de fertilizantes, a curva do alimento mudou de inclinação, a curva da população não, e aí essa teoria malthusiana, neo-malthusiana, já meio que a gente quase não estuda mais isso. Antes era meio apocalíptico esse negócio, nós vamos morrer todo mundo de fome, e hoje, né, as pessoas, né, tem um monte de gente morrendo de fome, mesmo a gente produzindo mais alimento do que precisa. A gente produz alimento para 9 bilhões de pessoas, e 1,2 bilhões de pessoas está passando fome no mundo, né? Então a gente só tem 7 bilhões de pessoas no mundo e mesmo assim 1,2 passam fome. Produzindo comida para 9, só tem 7 para comer e mesmo assim 1,2 passa fome. Então essa teoria aí do Malthus é meio furada e um dos motivos é a produção do ácido nítrico. Outra coisa que serve o ácido nítrico é a produção de bomba, né? Então, lá o processo Haber-Bosch foi muito importante para a Alemanha por 2 motivos. Ele foi desenvolvido um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, para eles conseguirem produzir bomba para a Segunda Guerra Mundial e conseguir fazer fertilizante e produzir alimento para os soldados lá na Segunda Guerra. Então, o ácido nítrico tem uma relevância muito grande no desenvolvimento da humanidade. O ácido carbônico é o ácido lá usado no refrigerante, né? Então toda bebida gaseificada tem o ácido carbônico na sua estrutura. Ele é um ácido fraco, então a gente pode ingerir. E de todos os ácidos oxigenados, ele é o mais instável. Ele tem a tendência de se decompor em água e gás carbônico. Por isso, quando você abre um refrigerante, ou um champanhe, ou qualquer coisa do tipo, uma bebida gaseificada tem essa formação de bolhas. A formação de bolhas aí acontece justamente pela instabilidade do ácido carbônico e a tendência dele de se transformar em água e gás carbônico. O ácido bórico está aí para melhorar a sequenciazinha dos números e deixar a frasezinha mais bonita. Antigamente ele era usado na água boricada. O ácido bórico era a água boricada era uma solução de ácido bórico. Só que hoje parece que relacionaram ele com a morte de algumas... A gente usava água boricada para limpar o olho. Só que ele mata uma bactéria boa do nosso olho que impede a conjuntivite de atacar o nosso olho. Então, se você ficar limpando o olho com muita água boricada, você pode desenvolver conjuntivite porque você diminui suas defesas naturais do olho. Então, antigamente, se recomendava lavar o olho com água boricada. Um monte de gente tinha água boricada gelada na geladeira lá para passar no algodãozinho e lavar o olho. E hoje os oftalmologistas não recomendam mais esse processo justamente por isso. Fala, Natália, você está com a mão levantada? Esse negócio que você falou da água boricada, eu acho que é legal a gente saber, porque é o que eles estão usando, tipo, as crianças, né? Enfim, estão usando para fazer aquele slime. Então, tem se falado muito da água boricada.
Ah, acho então, que, sei lá. e tem uma parcela da população que é alérgica, né, ao ácido bórico. Então, o ácido bórico ele é alergênico e tem que ficar esperto mesmo. Minhas filhas não fazem, eu já não deixo mais, né, porque, sei lá, o ácido bórico não tem nada no nosso dia a dia, não tem como a gente saber se é ou não é alérgico até ter contato. Aí faz uma porcaria dessa, fica mexendo lá, fica manuseando e depois descobre que é alérgico, né? Então é perigoso, assim. Então fica aí a dica mais da Natália do que minha, que, gente, tem outras brincadeiras, né? Pô, compra uma massinha, tira o escorpião do bolso, lá, compra uma Play-Doh da vida e deixa elas brincar de massinha, não precisa fazer o slime em casa, né? Mas que nem os negros fazendo balão de festa, em vez de pôr gás hélio, por gás hidrogênio, né? Porque é mais barato produzir gás hidrogênio do que gás hélio. E aí explode. Pelo amor de Deus. Tem um menino que tem uma bexiga lá no chão, que ele fica pisando perto do videogame, e aí explode. Tem queimadura de 3º grau na canela do moleque por causa do negócio desse. Os slime da vida. É querer economizar 10 centavos e depois pôr a vida em risco. O ácido clórico, ele em si não tem muito, vamos dizer assim, utilidade nos processos do nosso dia a dia. Mas ele dá origem a 2 ácidos importantes. O HClO4, que serve para fazer explosivos, e o HClO, que provavelmente é uma das coisas que mais tem se falado nesses dias aí como prevenção do bendito do coronavírus. Que é a higiene, gente. Daí você usa hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é derivado do HClO. O princípio ativo lá da cândida e de todas essas coisas é o hipoclorito. E o hipoclorito é derivado, então, aqui do ácido clórico. Então, o ácido clórico em si não tem muita relevância, mas os derivados dele têm bastante relevância. O ácido sulfúrico, de verdade, é só o ácido mais importante né, do nosso dia a dia, da indústria. Tanto que quando a gente... Me derrubaram. Não, prof, você tá Não, aqui. sir. Apareceu aqui, a sessão foi encerrada porque essa conta está conectada em outro dispositivo. Olha vocês aqui. Sim, prof. Alguém deve estar querendo entrar, né? Quem será que é o próximo professor? É o Lucas. É o Lucas. Aí, o palhaço. Depois eu vou conversar com o Lucas. Então, vamos terminar aqui para eu não roubar todo o intervalo de vocês. O ácido sulfúrico é o ácido mais importante da indústria. Tanto que o índice de desenvolvimento industrial de um país, um dos medidores do índice de desenvolvimento industrial é o consumo de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem, vamos dizer assim, relevância em quase todos os processos industriais. O ácido sulfúrico é altamente desidratante, então ele tira muita água. Então, em processos orgânicos, principalmente, que a gente precisa causar desidratação para fazer um polímero, para fazer alguma coisa, e a gente precisa desidratar compostos orgânicos, o ácido sulfúrico é muito utilizado. Quando a gente precisa, ele é decapante, ele consegue corroer e desencapando as coisas. Então, quando a gente precisa remover, sei lá, tinta, então a gente usa o ácido sulfúrico. Pela propriedade desidratante, por ele causar desidratação, por ele tirar a água, ele também causa a queima, a combustão de alguns compostos. Então, o ácido sulfúrico ele pode desidratar tanto os materiais que ele vai causar a carbonização desse material. Então, ele vai tirando água e vai sobrando só carbono dos compostos orgânicos. Tanto que, sei lá, por exemplo, se você derrubar ácido sulfúrico na sua mão, ele vai corroer a sua mão e vai carbonizar, vai transformar... A Sara mandou, protege contra o Covid? Protege, certeza, ó. 200 ml de ácido sulfúrico você vai tomar, nunca mais você vai pegar coronavírus, fica tranquilo. Nunca vai pegar nenhuma outra doença, né? Porque ele vai acabar com tudo.
O ácido sulfúrico é, assim, dos ácidos mais comuns, é o com maior poder desidratante que existe. Né? Então, É o mais fácil de matar alguém, prof. Oi? É o mais fácil de ser usado para matar alguém. Na verdade, se você for matar alguém, é melhor usar o nítrico. Porque o nítrico ele tem o maior poder de dissolução. Então, o nítrico ele vai corroer e dissolver a pessoa. O sulfúrico não. Ele vai desidratar, ele vai secar a pessoa, mas vai sobrar o osso. A pele, tipo, vai mumificar a pessoa. E não tinha alguma substância que dava para obter, tipo, cozendo batata, sei lá o que também era tóxica? Dava para ser usado para matar pessoas? O feijão, se você queimar o feijão, ele libera ácido cianídrico. O feijão tem lá um composto que em altas temperaturas libera ácido cianídrico. Então, se você deixar o feijão cozinhando lá, secar a água do feijão e ele ficar queimando no fundo da panela, agora o povo não vai mais fazer feijão, né, gente? Tem que queimar muito, assim, tá? Tipo, quase carbonizar todo o feijão, ele libera ácido cianídrico. Mas eu sei. Minha professora tinha falado que era a água de alguma coisa que era cozida, que dava para ser usada também. Tipo, virava um veneno. Essa eu vou precisar pesquisar, não sei. Mas a gente tem vários produtos domésticos que a gente pode matar as pessoas. Dá para escrever um livro de formas de matar pessoas. É só assistir CSI, prof. Isso, CSI, o Dexter. Tem vários que dão umas ideias boas pra gente. Eu tô perdendo o avião. A Tamira inaugurou o liquidificador aqui. Tá toda feliz com o liquidificador novo. Vou ter vitamina na hora que acabar a aula. No Breaking Bad também. O Breaking Bad, eles dissolvem. O cara que, quando eles dissolvem o maluco lá na banheira, que o Jesse é o cara que dissolve na banheira, é com ácido nítrico. O ácido nítrico, 5 litros, dá para dissolver uma pessoa adulta de boa. Bom, vamos falar do último, o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele está presente na Coca-Cola. Ele é um dos acidificantes da Coca-Cola. E ele também é usado como fertilizante. Basicamente, os fertilizantes são do tipo NPK. Então, o N e o P vem do ácido nítrico e o ácido fosfórico. E o K vem do potássio. Então, aí você tem os 3 compostos aí mais importantes para os fertilizantes. Nitrogênio, fósforo e potássio. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu ir embora, senão o Lucas vai me derrubar. Crianças, de verdade, acalmem o coraçãozinho de vocês. Fiquem tranquilos. Do mesmo jeito que eu falei semana passada, se alguém precisar de alguma coisa, me manda mensagem, né? Pode mandar no particular, estou à disposição. E fiquem calmos, fiquem tranquilos, que tudo vai dar certo e vamos sobreviver todos a esse momento e vamos chegar lá no fim do ano preparados e tranquilos, por favor, ou pelo menos o mais tranquilos possíveis, ou menos surtados que der, né? Eu sei bem como que são as coisas, todo mundo está passando por isolamento, todo mundo, né, com os nervos à flor da pele, então vamos firme aí, viu? Se vocês precisarem de qualquer coisa, pode contar comigo, estou à disposição de vocês. Beleza, gente? Professor, fala. Uma coisa rapidinho. Você tinha dito na aula anterior que os ácidos eles sofrem ionização, certo? Isso. Beleza. O caráter dele ser forte, moderado ou fraco influencia, por exemplo, na condutividade elétrica ou não? Influencia. Um ácido forte vai formar uma solução melhor condutora. Um ácido fraco vai formar uma solução menos condutora. Então, tudo que a gente viu lá das propriedades, quanto mais ionização ele sofrer, mais ele vai ter essa característica. Então, um bom condutor, desde que seja forte. Então, por exemplo, sei lá, os ácidos orgânicos normalmente são ácidos muito fracos. Então, sei lá, o vinagre, o ácido acético. Uma solução de ácido acético vai conduzir corrente elétrica? Vai. Bem pouquinho. Agora, sei lá, um ácido sulfúrico, um ácido clorídrico, um ácido nítrico, vão formar soluções que vão conduzir muito mais corrente elétrica por serem ácidos fortes.
Então, as propriedades vão ser ressaltadas ou diminuídas pela força dos ácidos e da capacidade de se ionizar. Ô, professor, só uma coisa, rapidinho. É importante saber, por exemplo, o que você estava explicando, tal ácido faz tal coisa, o outro faz outra. Isso é importante para o vestibular? Então, basicamente, são as perguntas, quando acontece perguntas só de ácidos, ela vai relacionar com alguma coisa da utilidade desse ácido, do dia a dia desse ácido. Pergunta de ácido, assim, é forte, é fraco, você vai ver que não aparece. Então, eles vão cobrar isso. Propriedades, uso diário. Na FUVEST, eles têm um tópico, né, no manual do candidato da FUVEST, existe um tópico lá do manual do candidato, justamente que ele põe isso, né? Conhecer os principais ácidos, suas funções e produção. Então, é legal você saber para que serve, como que você produz ele e as principais propriedades. Mais até do que reações... Porque, gente, reação de ácido, você vai ver a neutralização, né? Ou salinificação, uma reação com base para formar sal e água. Então, tipo, é uma reação. Então, basicamente, quando eles cobrarem, eles vão cobrar algo desse tipo. A FUVEST tem meio que, assim, né, vou ir contra a minha frente, né, mas a FUVEST tem esquecido, basicamente, o primeiro semestre da minha frente. Né? Gases, quase nunca se fala na FUVEST, não tem caído muito. Ácidos e bases, que a gente vai aprender agora, também não. Eles dão enfoque lá para o finzinho do semestre, que são os óxidos. Então, eu passo aqui 6 meses com vocês, contando um monte de coisa, que, na verdade, a gente vai usar no segundo semestre. Mas é importante, sim, Dani. É bem importante você saber as funções dele, porque, no fim das contas, se aparecer alguma coisa, vai aparecer alguma coisa nessa relação. Tá, joia? Professor, obrigada. Nada, imagina. Ó, hoje eu estou muito bonzinho, então sem lição de casa, tá? Beijos, boa semana e até a semana que vem, gente. Tchau, professor. Muito obrigado. Imagina, obrigado vocês. Boa aula lá do Lucas. Vou brigar com ele, que ele quase me derruba. Mas você pegou 2 minutos da aula dele, ó. Já roubei 2 minutos, acabei com o lanche e 2 minutos da aula dele. Maria, desculpa, gente. Mas vão lá, já vai tomando café e comendo um pãozinho na frente do Lucas para fazer inveja com ele. Tchau, tchau. Oi, vai Corinthians, hein, Manuel? Vai Corinthians.